As outras coisas podem ter a sua importância, mas ela não é a mais importante. Queridos, uma comunidade pode não ter nada de posse, mas se tiver membros que se amam e vivam na comunidade, aí está uma verdadeira comunidade. Nós estamos nos preocupando com muitas coisas, e nós às vezes esquecemos daquilo que é o mais fundamental. E eu fico pensando assim, nossa, como era difícil no tempo de Jesus uma comunidade viver a unidade, né? Os primeiros discípulos, determinado momento, estava um falando, quem será que é o mais importante? Sou eu ou é ele? É você ou é fulano? Tu vê a cara de pau deles é tão grande, que eles já devem ter pedido para a mãe interceder por um deles. Ai mãe, pede para Jesus, que pedido de mãe. Pede para um estar à direita e outro estar à esquerda. No tempo de Jesus, filho, era difícil as comunidades viverem a unidade. Muito difícil. Mas aí vai olhando o tempo de Paulo também junto comigo. Em um momento São Paulo vai dizer o quê? Gente, que história é essa de um dizer que é de Paulo, que outro é de Apolo, que outro é de Pedro? Quem morreu por vocês? Foi Pedro? Foi Apolo? Fui eu? Não. Quem foi que morreu? Não ouvi? Quem morreu foi Jesus. Por que essa divisão? E agora falando aos filipenses, São Paulo vai justamente tocar de novo nesse ponto, no ponto da unidade. E assim, eu juro para você, olha, sinceramente, eu jurava que era só no tempo de São Paulo e de Jesus que as comunidades viviam esse tipo de problema, de divisão de pensamento, que agora nós não tínhamos esse problema. Até o dia que eu descobri uma coisa. Eu vou partilhar com vocês. É claro, eu não vou revelar o nome da comunidade, né? Para preservar, você pode conhecer. De fato, você não conhece, é uma comunidade de Marte, tá ok? Uma comunidade foi ampliar a sua casa, queria acolher melhor, e aí resolveu fazer mais 6 banheiros. Só tinha um banheiro naquela casa. E aí, pensando, temos que acolher melhor, vamos fazer 6 banheiros. E ganhamos, revelei quem era, somos nós, olha gente, pequeno rebanho. Olha onde nós fomos parar, queridos. Nós ganhamos os sanitários, mas um era de cor diferente, olha isso. 5 eram brancos, e um era, qual era a cor mesmo, gente? Ninguém nem sabe, mas brigamos por causa disso. Começou assim, nossa, se nós estamos ganhando esses vasos sanitários, é doação. Então recebamos do jeito que está sendo dado. Se um vem numa cor diferente, vamos usar todos que nos deram. E daqui a pouco um outro grupo já estava assim, não é porque a gente recebe, que a gente tem que botar e fazer o banheiro ficar feio. Imagina, todos os vasos sanitários de cor branca, e só um de uma cor diferente. Aquilo começou, não foi de maldade de ninguém. Isso já está superado, graças a Deus, na comunidade, por isso que a gente pode falar. Mas começa todos tendo o quê? O desejo de fazer o melhor. Quem defendia o vaso ovelha negra, estava querendo o melhor para a comunidade. E quem defendia os vasos, todos na mesma cor, também queria o melhor para a comunidade. E aquilo vai crescendo, e vai crescendo do jeitinho que o Padre Jonas falou, sabe? É um ácido que vai corroendo. Vai crescendo na comunidade, daqui a pouco já tem partidos de um vaso e de outro, olha isso. A gente discute por cor de vaso sanitário, amor. Eu fico feliz que é só no pequeno rebanho que isso acontece. Só no pequeno rebanho. Não é fácil ter os mesmos pensamentos. Eu sei que uma hora o problema chegou em mim. Tipo assim, vai resolver? Eu falei, só me faltava essa. Eu deixar de me preocupar com a evangelização para acolher cocô e xixi em uma cor bonita. Eu não falei nada. Eu fiquei calado. Vamos deixar a coisa acontecer. Eu sei que hoje,
nós temos 3 banheiros femininos, 3 banheiros masculinos, e alguém cedeu, porque os 3 e os 3 do outro lado são branquinhos. Ter o mesmo pensamento é justamente deixar o eu para assumir o nós. Enquanto nós caminhamos na nossa comunidade pensando no eu, nós vamos ser instrumentos de divisão. Quando nós começamos a pensar no nós, e isso não é uma conversão, isso é para toda a vida, filho. Isso não é de hoje para amanhã, não é uma caminhada, entrei hoje e agora eu já sou o dos outros. Eu já não me pertenço. Não, isso é uma caminhada. Agora a gente está entrando no tema. Irmãos, desculpa eu revelar o nosso pecado, viu, gente? Mas a gente sempre prega com aquilo que a gente é. A gente é feliz e agora eu vou partilhar o porquê. Foi por essa humanidade, que divide até por conta de código sanitário, que divide pelas as coisas mais absurdas, que o nosso Deus se encantou. Deus olha a você, Deus olha a mim, e Ele se encanta, mesmo diante dessa miséria nossa, mesmo diante dessa pequenez humana, dessa realidade limitada, onde nós não conseguimos fazer exatamente aquilo que Deus nos pediu. A passagem de Jesus, que Deus fala a Sofonias, é uma passagem muito conhecida, Sofonias 3, ele diz assim, solta grito de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, ó Israel, alegra-te, rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia dir-se-á em Jerusalém: não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti e te renova seu amor. Quando Deus fala isso ao profeta Sofonias, ele não está falando para uma comunidade perfeita, de gente que não erra. Ele está olhando aquela comunidade de Jerusalém daquela época, mas está com os olhos também nas nossas comunidades e dizendo que eu estou no teu meio, eu me alegro contigo, mesmo diante da tua limitação, mesmo diante do teu pecado, porque sou eu que me alegro contigo. Eu não sei se você pensou, mas muitos de nós se autocondenam e têm um peso de julgamento mais pesado sobre nós mesmos e sobre os irmãos que o próprio Deus. Alguns de nós não aceitam os seus próprios limites e ainda colocam mais pá de cal em cima, dizendo: eu não presto, nunca tenho jeito. Eu quero dizer para você, não importa como você esteja hoje, Deus está no nosso meio. E eu gosto muito dessa frase: e Ele anda em transportes de alegria por causa de você. Para mim, não sei para você, para mim, transportes de alegria é Deus dançando de alegria. Deus olha o Alexandre, vê a miséria do Alexandre, Ele ainda fala assim: eu me alegro contigo. Eu danço de alegria a seu respeito. E aqui vai um pequeno testemunho. O quanto nós aprendemos em fraternidade. Eu não conheço todos os irmãos, eu conheço alguma coisa de cada um. E nos encontros que nós vamos tendo, eu me aproximo de um, de outro, e vou perguntando, querendo saber um pouquinho. E uma vez, eu me aproximei de Hinaldo, 2 na verdade, né, Hinaldo? Eu estou contando. A primeira foi antes do jubileu deles. E aí, ele, conversando comigo, ele falou assim: nós queremos fazer uma grande festa. E de fato foi, né, gente? Foi uma grande festa. Ele não deve nem lembrar que falou isso comigo.
Mas ele falou assim, nós queremos uma grande festa, porque o mundo precisa ver a alegria que nós temos de ser de Deus. As comunidades devem aprender a celebrar, devem aprender a ser alegres. E agora, lembrava disso? Mas ele falou, se você conhece um pouquinho Inaldo é o mais moleque que a gente tem aqui no nosso meio. É impossível Inaldo chegar e não mexer com um, não mexer com o outro, não contar piada. E eu vou lembrar aqui uma pregação anterior, que o padre falou assim, gere alegria na sua comunidade. Inaldo chega e gera a comunidade, gera alegria. Estou falando mentira, gente? Eu não vi, eu estou procurando no Facebook, como se eu tivesse Facebook, viu? Uma foto de Inaldo triste. Eu só vejo Inaldo arregaçando os dentes. Quer dizer que Inaldo não tem problema? O que eu quero dizer é que a alegria supera e deixa uma marca, mesmo quando nós estamos vivendo os desafios do dia a dia. Nós precisamos ser alegres. Nós precisamos entender que se Deus se alegra comigo, fala isso, se Deus se alegra comigo, por que eu não vou me alegrar comigo mesmo? Eu vou falar mais. Eu gosto, não é que eu viva para problema não, né? Mas eu gosto quando a minha comunidade tem problema. Eu penso assim, estão vivos. Lugar onde não tem problema é cemitério, filho. Se a tua comunidade tem problema, é porque tem gente viva, lutando pela santidade. Aonde não tem problema, aí é problema, aí é perigo. Vira para quem está do teu lado e fala assim, eu prefiro que você seja o meu problema. Eu prefiro que você seja o meu problema. Queridos, a palavra é muito clara, é uma proclamação de alegria, é Deus partilhando a alegria a seu respeito, mas também é uma profecia, porque quando ele fala o Senhor Deus está no meio de ti, claro, no Antigo Testamento ele estava, mas quando Jesus encarna, e aí a gente volta para Filipenses 2, que é a indicação de São Paulo, ele vai como que mostrar um antídoto. Olha, tá certo, estou pedindo muito, né? Mesmo os pensamentos, mesmo o coração, é pedir muito, tá difícil? Eu vou resumir tudo em uma frase. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tende em vós os mesmos. É a conclusão. Ele anuncia o que ele podia, o que ele queria de uma comunidade, porque é o mesmo desejo de Jesus. Jesus, quando ora ao Pai, faz aquela oração da unidade, ele pede que sejamos um. São Paulo quer a mesma coisa que Jesus, e aí ele agora resume em uma frase, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E aí ele pega um hino antigo, não foi São Paulo que compôs, ele pega um hino que já era cantado, e aí ele começa, sendo ele de condição divina, não se apegou ociosamente em ser igual a Deus, mas se fez homem. Nós só vamos ter os mesmos sentimentos de Cristo se nós assumirmos a nossa humanidade. Desculpa, mas nós ainda temos aquele medo de mostrar que nós somos fracos. Nós temos medo das pessoas conhecendo quem nós somos de fato, que nós erramos, qual é a nossa fraqueza. Nós imaginamos, quem é que vai querer seguir uma comunidade que tem pessoas desse jeito? Como é que vão me amar, se agora eles sabem que eu tenho essa fraqueza, essa necessidade, essa queda? E nós vamos o quê? Nos desumanizando. Nós vamos querendo, olha isso, porque o novo Adão,
Ele, de tanto que ama o Pai, ele é obediente até a morte de cruz. Comparado ao primeiro Adão, que se ama tanto, que quer seguir aquilo que a serpente disse: coma do fruto e serão como deuses. O ser pequeno, o assumir a humanidade, é caminho de santificação, é caminho de unidade. Enquanto o querer ser grande é sempre motivo de divisão. Como que a gente quer ser grande? Eu vou dizer algumas portas só para prevenir. Quando a gente se compara muito um com o outro. Isso pode ser pessoalmente, ou pode ser a nível comunitário também, viu? Chamaram a Milton para pregar. Por que não fui eu? Fundador partilha mais com uma pessoa. Toda semana o fundador partilha com aquela pessoa. Fulano foi escalado para agora morar em um sítio. Lá tem piscina, cachoeira. Viu quem mandaram? Vocês viram quem foi escalado? Aqueles de sempre. Agora nós, ó dia, ó céus, ó azar. A gente fica naquela labuta, no silêncio, naquele murmúrio que Monsenhor falou, que é ácido. Ficar murmurando pelos cantos. É porque ninguém me valoriza, ninguém me conhece, ninguém sabe os meus dons. Compara-se com outro. E nessa comparação foi que Caim matou Abel. Começa se comparando, começa a querer ser grande mais do que os outros. E aí quando vê que a oferta do outro, isso quem escolhe é Deus, filho. Deus é livre para escolher quem Ele quer, amor. Não é você que se coloca, é Deus que chama, é Deus que eleva, filho. Não adianta lutar com forças humanas. Quando Caim percebe que a oferta do irmão é melhor, ele mata o irmão. Deus aparece e pergunta: Caim, cadê teu irmão? Qual é a resposta? Eu lá sou guarda do meu irmão. Nós não entendemos ainda. Desculpa, eu vou falar. Nós não entendemos ainda. Mas a nossa maior riqueza é a nossa vida fraterna, gente. O que vem depois vem dessa realidade de homens e mulheres humanos, limitados, cheios de defeitos, mas porque o Espírito Santo está ali, vai fazendo com que reconciliação aconteça, e aí missão transborda, e não o contrário. Nós queremos sempre planejar a missão, e muitas vezes nós descuidamos daquilo que é interno. Existe uma palavra em Isaías 53, que vai dizer: estenda a sua tenda, desdobre-a. Mas ele fala assim: estica as suas cordas, consolida a tua estaca, porque deverás estender-te para a direita e para a esquerda. Ou seja, para crescer, precisa primeiro cuidar do que é interno, as colunas, aquilo que dá sustentação à nossa comunidade. Não são as coisas, é a vida fraterna, são as pessoas. Você é um tesouro dentro da sua comunidade. Como Hamilton falou, nós não tratamos de problemas, nós tratamos de pessoas. Nós planejamos como expandir, e às vezes dentro, o interno da nossa comunidade, nós já não nos encontramos mais. Nós já não vivemos a alegria de estar juntos só por estar. O que estamos fazendo? Nada, estamos juntos. Eu confesso para você, esse é um temor que eu tenho de crescer em número a comunidade. Porque eu conheço todos. Eu falo com todos. Quando era 14, ainda era melhor. A gente se conhecia ainda mais. Só que isso tem que passar de geração para geração. Na medida que a comunidade cresce e você vai vendo a alegria de Deus entrar no seu coração, você começa a ser o quê? O guarda de outros irmãos. Não é fundador, não é formador geral que tem que ir pastorear, não. Cada um é responsável. E aqui vem o detalhe, presta atenção.
quando eu não cuido do meu irmão, quando eu não sou guarda do meu irmão, quando a humanidade do meu irmão me incomodou a tal ponto que eu não quero mais estar perto dele, que eu não cuido dele, é porque eu já matei o meu irmão no meu coração. Foi o que Caim fez com Abel. E aí tem uma frase que diz o seguinte: se você não cuida do irmão, preste atenção, queridos, se você não cuida do seu irmão, você não cuida do seu carisma. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu preciso cuidar de você. Eu preciso cuidar de você. Mas agora você fala assim: mas eu também preciso que você cuide de mim. Eu preciso que você cuide de mim. Primeiro passo: tende os mesmos sentimentos de Cristo. Não é um sentimento assim, ó, eu amo fulano. Os sentimentos de Cristo, São Paulo vai traduzir por atos. O primeiro deles: ele era grande e se fez pequeno. Ele assumiu a humanidade, sem, claro, pecar. Eu lembro de um filme, a música nunca parou. Não sei se eu não estou dizendo que o filme é bom ou que o filme é ruim, não, tá? Só que o filme é o seguinte: era na época dos anos 60, década de 60. E aí tinha aquela realidade de hippies, estava vendo a guerra do Vietnã, e uma família tinha um filho, adolescente nessa época, jovem. E ele estava muito envolvido com essa realidade política de contra a realidade dos Estados Unidos querer manter o país em guerra com o Vietnã. E naquela época surgiu então muitas bandas, muitos roqueiros com músicas de protesto. E ele também fez uma banda. Um dia ele brigou com o pai, saiu de casa. Depois de 20 anos, um hospital liga para a casa do pai e da mãe e fala assim: o senhor conhece fulano, e diz o nome do filho. E o pai fala: conheço, é meu filho. Eles vão para o hospital. O que acontece? Aquele homem, aquele jovem, depois de tanto tempo, ele desenvolveu um tumor no cérebro. E ele não lembrava mais de nada. Ele estava inerte, sabe? Ele puxava esse assunto com ele, mas ele não desenvolvia o assunto. E aí o pai descobriu através de uma musicoterapeuta que botando música ele dava respostas. E o pai odiava as músicas que o filho gostava quando ele era jovem, mas ele teve que aprender música por música. Música por música. Porque quando ele botava a música, o filho dele voltava àquele período e conversava normalmente, como se o tempo não tivesse passado. Se você não viu o filme, lamento, eu vou contar o filme até o final, tá bom? E aí ele vai, então, estudando todas as músicas, e o filho sabia de todas elas, então ele dizia: essa é a banda tal, o vocalista é fulano, essa letra quer dizer isso, 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 é um protesto contra isso, isso, isso. Um dia o pai tem um ataque no coração e vai para o hospital. E aí ele descobre que uma rádio estava fazendo uma campanha. Quem ligasse para a rádio e respondesse uma pergunta certa, ganhava 2 ingressos para um show ao vivo da banda que o filho mais gostava. O pai agora estava craque. Ele cuidando do coração dele, ele começa a ligar para a rádio, consegue a resposta, ganha os 2 convites. Todo feliz. Ele vai ao médico que acompanha o filho: olha, ganhei 2 convites, eu vou levar meu filho no show dessa banda doida aí. Aquela coisa meio hippie, né? E aí o médico falou assim: o senhor não pode ir, o senhor tem risco até de morrer. E aí ele fala assim: eu tenho que ir. Porque quando eu mergulho nisso, eu tenho meu filho de volta. Quando eu toco as músicas que ele se lembra, eu tenho meu filho de volta. E quando eu tenho meu filho de volta, eu consigo conversar com meu filho. Ele foi naquele show, mesmo contra a indicação do médico, se vestiu de hippie, faixa, roupa colorida, pulou, cantou, sem deixar de ser pai. Ele se fez um com o filho. Eu quero dizer para você: Jesus que se faz homem é o Pai se vestindo de você, porque Ele não quer te perder. Ele quer o filho de volta, filho.
A gente está em comunidade, a gente pensa que é sempre para os outros, não é para os outros não, é para você, filho. Você não está numa comunidade só para os outros, porque se você não experimenta, ou se você não faz memória, se você não se deixa, como cantamos na primeira pregação, a começar por mim, quebra corações, nós nunca vamos atingir aos outros. E ainda tem mais, corre o risco de nós ficarmos pelo caminho. Esse encontro também é, mais uma vez, o Pai se vestindo de humanidade para dizer a você: eu quero conversar contigo. Em Jesus, o Pai tem o Filho que volta, é você. Já estou terminando. Só que às vezes, nós experimentamos esse amor, e quando vai passando o tempo, a gente vai falando assim: nossa, eu pensei que era só aquilo, que era só uma evangelização aqui e acolá, e agora tu vai vendo que você não tem mais vida de nada, a tua agenda não é tua. Essa semana, a gente grava um programinha para a rádio, né? Lá para o Pádua. A gente grava toda terça-feira. Aí a minha diretora me falou assim: vou te dar uma folga, fica em casa, para você ficar com seus filhos. Eu falei: graças a Deus, que bom, vou ficar com os meus filhos, já que final de semana eu não vou estar. Demorou nem meia hora, veio um irmão de comunidade bater na minha porta: preciso partilhar. Não estou reclamando, essa é a vida que Deus nos chamou a viver, queridos. Considerar as coisas dos outros mais importantes do que a nossa. E aqui eu vou falar uma coisa que para mim, eu acho que é esse testemunho que um dia as comunidades devem ter. Não é a minha casa de missão. Alguém me chama para fazer uma missão em algum lugar, eu falo assim: irmão, tua comunidade não quer ir para essa casa que eu ganhei não. É sempre a nossa, filho. Desculpa, você pode estar pensando assim: ele está falando isso porque é uma comunidade pequena, não tem casa. Não, não dê para o pequeno rebanho não, escolha outra. Pode escolher outra, filho. Eu quero dizer que o mundo vai ficar assim, ó. Como é que é? Você tinha uma casa, um bispo chamou você para evangelizar, deu uma casa nessa condição, e você abriu mão para uma outra comunidade abrir. O mundo vai falar assim: eles estão vivendo Filipenses 2. Eles estão tendo os mesmos sentimentos de Cristo. A missão não pode ser minha, a missão é nossa. Você entendeu? Sim ou não? Sim. A missão não é minha, a missão não é sua, a missão é da igreja. Quando nós começarmos a tratar as coisas dos outros, foi assim que está escrito no texto, meu irmão. Não foi invenção minha. Não fui eu que inventei isso. E para isso tem que morrer. E aí vem a cruz. Primeiro se faz homem, e depois se entrega à morte, morte de cruz. Homem, servo. Quando eu começo a servir, e já não são mais as minhas coisas, mas tudo que é meu já é dos outros, eu já posso ir para o próximo passo. Ir para a cruz, morrer. E aqui, uma palavra certeira. Se você diz que abraça o seu carisma, é porque você abraça a cruz. E se você diz que abraça a cruz, é porque tem que abraçar o seu carisma. Porque se o seu carisma é autêntico, assim como a cruz de Jesus foi o altar para ele imolar a sua vida, o teu carisma é o altar para você imolar a sua vida em favor dos outros. Olha só, de boa, se entendeu a palavra, bate palma para valer para Jesus, vai? Queridos, nós temos que deixar de buscar as coisas do mundo, e aqui que eu acho que nós temos um grande problema. A palavra de Deus vai dizer: aquele que ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. E desculpa, nós nas nossas comunidades estamos amando as coisas do mundo, o poder do mundo, o status do mundo, a glória do mundo. E nós não podemos, é um alerta, nós não podemos ir por esse caminho. O nosso caminho é ao contrário, é o da perfeita alegria. São Francisco tem uma passagem clássica que ele vai dizer para Frei Leão. Anota aí, Frei Leão, o que é a perfeita alegria. Ele vai falar tudo.
se o irmão menor fizer milagres, pregar, converter todo mundo, se tiver toda a ciência, nada disso está a perfeita alegria. E aí ele fala, agora anota aí o que é a perfeita alegria. Se a gente bater na porta do nosso convento, eles estavam caminhando na neve, no frio, se nós batermos na porta do nosso convento, o porteiro não abrir para nós, xingar a gente, falar que nós somos vagabundos, a gente insiste, ele bate mais ainda, joga a gente para fora, a gente insiste ainda, ele vai e bate na gente com um pau, com vara, joga a gente na lama, e aí ele vai falar assim, aí está a perfeita alegria, porque em nenhum dos dons dados aos homens, nenhum deles deixou de vir de Deus. A única coisa que nós temos de nós mesmos é a cruz que nós podemos carregar. Os dons não são nossos, as nossas comunidades não são nossas, e os maiores fundadores, no final, nem sequer aquilo que fundou, desfrutou. São Francisco não ficou na ordem até o fim. Irmãos, é duro encontrar alegria quando você pensa assim, gente, mas é só perda, é perda. Aquilo que o mundo aponta como sucesso é sempre ascendente, enquanto a cruz de Cristo é sempre descendente. É sempre para o escondimento. Ele podia ser rei, mas não quis ser. Jesus, quando assume a humanidade, ele não deixou de ser Deus, ele abriu mão da glória de Deus enquanto homem, enquanto ele vivia aqui na terra. E agora eu termino. Eu não pedi para ser fundador não, viu gente? Eu só queria dar um curso de servos para um grupo de oração. Era essa a minha maior pretensão, um curso de servos. E que bom que Deus revela aos poucos, porque se Ele vai falando logo tudo que você vai ter que viver, você corre o risco de não querer ir à frente. Eu sou novo, não sou tão velho quanto Hinaldo, mas isso não quer dizer que a gente não sofre também que nem os velhos. E um dia, depois a gente se acerta, né? Um dia, a gente estava indo para um retiro, o nosso retiro anual, e eu estava muito sofrido. Eu não estou falando de um sofrimentinhozinho, fulano não olhou para a minha cara e riu, estou magoado. Esse tipo de coisa não, filho. Eu estou falando de um problema que atingia a minha família. Inclusive que a minha família estava correndo risco de se manter de pé. E quando eu olhava, eu falava assim, isso só está acontecendo porque eu me enfiei nesse negócio de comunidade. Porque se eu não tivesse aqui, eu não ia nem conhecer as pessoas que geraram esse problema aqui para mim. Eu fui arrasado para o encontro. Eu saí do meu retiro de silêncio que eu sempre fazia antes. Uma semana antes eu faço um retiro de silêncio e depois a gente ia para o nosso retiro de comunidade. E eu perguntei para a madre, chorando, que eu choro muito, né? Eu chorando, como é que a senhora aguenta tanto tempo? Ela olhou assim, riu, Jesus. A gente tira os olhos de Jesus e a gente perde a razão de tudo e qualquer realidade que nos possa fazer querer morrer pelo outro. Nesse encontro, eu desci o elevador. Quando eu desci o elevador, tinha um crucifixo desse tamanho na porta do elevador. Eu ia passar correndo que eu desci para pegar uma coisa, o crucifixo me chamou. Claro que ele falou assim, ei, Alexandre, não é assim, né, gente? Você sabe disso, né? É uma voz aqui dentro. Quando você olha, parece que fotografa. Opa, quando eu voltei, ele falou assim, me abraça. E aí eu entendi naquela hora, que eu precisava me reconciliar com a cruz de Cristo. Que eu estava vivendo na comunidade, enquanto ela estava boa, estava na mordomia, estava no conforto, beleza. Mas agora estava doendo na carne, como Hamilton falou, carnal, encarnado. E aí a cruz falou, me abraça. O povo que estava lá na época vai lembrar. Eu peguei a cruz do andar de baixo, levei para o andar de cima, e nós oramos, pedindo a Deus a graça de nos reconciliarmos com a cruz de Cristo. O caminho é esse.
ter o mesmo sentimento não é um sentimento aqui. É assumir a humanidade, a imperfeição sua e a do outro. Se fazer servo, para que as tuas coisas sejam as dos outros. E depois ir para o sacrifício, morrer efetivamente por aqueles. E para isso, precisa se reconciliar com a cruz de Cristo. Eu quero convidar aqui os fundadores que sabem hoje que precisam se reconciliar com a cruz de Cristo a vir aqui para frente. Tem fundadores aqui, precisa de sinceridade, coragem, mas principalmente desejo de querer fazer a vontade de Deus. Não é vergonha nenhuma. Você vai vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Nós já podemos dedilhando a música. Eu não senti uma vez isso. E eu sei que não vai ser uma, nem duas, nem três. Tem horas que eu vou olhar para o meu caminho e vou falar assim, sou humano demais, não consigo, tá pesado. Senhor, eu não quero amar mais. Eu não consigo. Só que Deus olha você, fundador, e fala assim, mas eu me alegro com você e com a sua humanidade. Eu queria que os outros irmãos, talvez o seu fundador esteja aqui, que testemunho, viu gente? Porque nenhum fundador é super-herói não, viu? A gente sofre mesmo, não é isso gente? A gente chora mesmo, não chora Martins? A gente chora, filho. Enquanto está todo mundo dormindo, como é que está a cabeça? Caramba, fulano não voltou. Está todo mundo festejando, você está pensando o quê? O que eu vou fazer ano que vem? Qual vai ser o direcionamento? Como que eu vou fazer minha equipe formadora? Feche os seus olhos uns instantes e canta com a gente essa música. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer. Eu convido a Assembleia a ficar de pé, ergue suas mãos e reze aqui por seu fundador. Estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Oh Jesus, te terei a maior recompensa, a maior diferença. Eu não tenho nada, mas eu tenho a Ti, então eu tenho tudo, Senhor. Os bons combates eu não combaterei. Solta a sua voz. Minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, De que vale? de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Agora eu quero chamar vocês, por favor, fundadores, irmãos, subam por ali. Vamos abraçar Jesus na cruz. Um a um, nós vamos cantando. Vem se reconciliar com Jesus. Cantando, você orando pelo seu fundador, em oração de reconciliação com a cruz de Cristo. Senhor, preciso te dizer que é impossível esquecer. É duro, sofre. Que não estou só A gente nessa quer correr. batalha entre o bem e o mal. Mas é Ele, só Ele. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Solta a sua voz. Se os bons combates, Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer,
viver a experiência de sobreviver. Solta a sua voz e cante, cante pra valer. Viver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. E o testemunho que os fundadores devem dar é esse de estar na cruz. Mas na Assembleia pode ter algum irmão que veio para cá hoje e está apartado da cruz de Cristo. Tem uma cruz para vocês também. Eu vou pedir que botem a cruz aqui. E aqueles irmãos, não são todos, mas alguns precisam voltar e abraçar a cruz. Ela vai vir aqui no meio porque Ele está no meio de nós. Ele é um Deus de alegria, Ele se alegra contigo. Ele não vai te condenar, é só um sinal. Mas não tem como ser cristão sem abraçar a cruz de Cristo. Não tem como você viver o seu carisma sem abraçar a cruz de Cristo. Enquanto nós oramos, se você precisa hoje voltar a abraçar a cruz de Cristo, os irmãos vão estar aqui com a cruz. Venha, abrace, reconcilie-se com a cruz da tua salvação. Viver, viver, viver para mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Solta a sua voz. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. até chegar ao céu. Eu convido agora os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos encerrando a nossa oração, mas ficando de pé olhando para Jesus crucificado, porque o restante do texto vai dizer o seguinte: e por isso Deus o sobreexaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é na cruz de Cristo que você tem a tua glória, e que tem uma coroa de glória esperando por você. Eu não sei se a gente vai se encontrar outras vezes, eu não sei, espero que sim, mas por Jesus nós temos um encontro marcado, onde eu vou ver você. Preste atenção, pode olhar para mim agora. Eu vou ver você com a tua coroa de glória. Eu vou ver você com a sua coroa de glória. E nós vamos ver o Senhor, aquele que deu a graça a nós a termos os mesmos sentimentos que Ele tem, e por isso nos usou para salvar o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.